Boa noite. Nós temos um momento de profunda reflexão que a gente precisa avaliar as coisas que o Senhor nos mostra. E esse momento é agora. Eu gostaria de pedir para vocês, para que vocês possam estar concentrados em receber as coisas do Senhor. Eu hoje gostaria de falar sobre convicção. O que foi que ela falou mesmo? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, ela falou o que mesmo? Ela falou convicção? Isso eu não preciso. Com licença, eu não preciso ouvir sobre isso. Eu tenho muita convicção. Convicção é uma certeza. Você tem uma certeza. Aí você se posiciona diante da vida, diante das coisas que você está passando. Porque você tem convicção. Ou porque você está com falta dela. Mas há um momento no espírito que você precisa entender como a convicção muda caminhos. Muda não só o seu caminho, mas o caminho de outras pessoas que estão ao seu lado. A convicção é aquela certeza que você tem dentro de você de que aquilo está acontecendo, que vai acontecer, que Deus está trabalhando naquele resultado. O nome disso é convicção. E você pode dizer, não, eu tenho muita convicção. Até o momento que você é exposto a uma decisão, a uma convicção, a um posicionamento, e você tem medo de falar o que você sente, de se mostrar como você verdadeiramente é. E aí você perde a sua convicção. Deus, Ele trabalha na nossa direção. Deus trabalha na nossa direção para que tenhamos convicção daquilo que é o mais importante. Mas nem sempre estamos procurando as coisas mais importantes. Nem sempre estamos procurando sermos aquilo que precisamos ser. Não é verdade? Por quê? Porque no momento em que você precisa ser o que você tem que ser, você foge e se esconde. E não quer se mostrar como você é. E Deus quer que tenhamos convicção. Deus quer que tenhamos certeza daquilo que somos, o que estamos fazendo aqui e o que vamos fazer. Mas é necessário que nós tenhamos a convicção. É necessário que tenhamos a certeza de que aquele é o caminho. E se ficamos divididos, iludidos com o nosso próprio orgulho, ou nossa própria cegueira espiritual, achando que em não enxergar nada, em algum momento você vai enxergar, você não vai conseguir lidar com a sua falta de convicção. Porque a convicção é uma certeza. A convicção é uma certeza dentro de você. E se você não tem essa certeza, você precisa buscar essa certeza. Se você ainda não tem essa certeza, você precisa clamar por essa certeza. E aí vamos abrir a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos Atos, chegamos em Romanos 14, 22. Romanos 14, 22. Tens tu fé? Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo. Diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amém? Tens tu fé? Você tem fé? Então você precisa ter com fé dentro de você. Você precisa ter certeza dentro de você. Não adianta você pegar as certezas dos outros. Você precisa ter fé e certeza dentro de você.
E se você não tem essa fé e não tem essa certeza, você precisa buscar. Mas você precisa buscar dentro de você. Você precisa buscar dentro de você, no seu relacionamento com Deus. Porque é isso que Deus nos ensina. É isso que Deus nos coloca. Você precisa ter fé dentro de você. Você precisa ter convicção dentro de você. Mas as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas estão sempre nos deixando completamente perdidos. Estamos sempre olhando para o nada, para o invisível, para a nuvem. E nunca atentamos para a nossa falta de convicção, naquilo que Deus espera que você trabalhe dentro de você. Você pode me dizer, não, eu tenho convicções de alguma coisa. Eu acredito em algumas coisas. Eu acredito no meu amigo, eu acredito no meu namorado, no meu esposo, eu acredito no meu trabalho. Isso não é convicção. Você pode acreditar em que você quiser, mas convicção é uma certeza dentro de você, que é muito mais do que acreditar. Porque hoje você acredita no amigo, ele trai você, você não acredita mais. A convicção, nossa convicção é uma coisa inerente dentro de você. É uma profunda certeza que não importa o que aconteça, essa certeza está lá. Então, se você não tem certeza de algumas coisas, eu preciso deixar uma semente no seu coração para que você tenha. A primeira certeza que você pode ter na sua vida é que Jesus te ama. E não importa o que você pense de você, não importa o que as pessoas pensem de você, Jesus ama você profundamente. E essa certeza nos dá a convicção de que isso pode ficar dentro de nós para o resto da nossa vida. Mas você pode olhar para as situações tão distantes e achar que as coisas estão tão difíceis para você. Não pode? Você pode olhar para as coisas que você queria ter convicção, mas que você não consegue porque as coisas estão difíceis. Como é que surge a convicção? Ela vem de uma atitude nossa de nos comprometer em buscar uma certeza no nosso coração de Deus. Creia, não é em ninguém, é no Senhor. Isso te dá uma postura totalmente diferente diante da vida. Você precisa entender que não importa o que você passe e qualquer situação que você está passando, que Deus tem a capacidade de mudar. Não importa o quanto seja a sua fraqueza e os momentos que você está vivendo, Deus tem a capacidade de mudar. Mas existe também a nossa falta de visão. Quem tem falta de visão aqui? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você tem falta de visão? Você tem falta de convicção? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Pergunta. A falta de convicção é quando você, chama-se isso aqui no Brasil de Maria, pessoal da Alemanha, pessoal de outros países, quer dizer que Maria vai com as outras. Aquela pessoa que nunca tem convicção para nada, é levada pelo vento. Hoje eu acredito, amanhã já não acredito mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Que sempre pegava um brinquedo, largava o brinquedo, e pegava um brinquedo, largava um brinquedo, porque cansava do brinquedo. Eu não acredito em mais nada, e hoje eu acredito em tudo. Então isso é uma convicção que é levada pelo, como se fala? Pelo vento. E por que será que a gente fica tão superficial? Deus está lá do seu lado querendo falar com você, te dá uma profecia e você está em outro planeta. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, o que acontece quando a gente está em outro planeta? Fala para mim o que acontece. A gente perde a oportunidade de Deus falar no nosso coração. E creia, você com convicção, sei que Deus vai falar contigo. Ah, meu irmão, ele fala. Isso é que dá um desespero. Porque às vezes você não está nem esperando e pum, vem uma coisa. Às vezes a gente não quer nem acreditar. A gente não quer mais acreditar no relacionamento. A gente acha que vai sempre dar tudo errado. Porque afinal de contas, o último deu sempre tudo errado. Toda pessoa que eu gosto não gosta de mim. Então tudo vai dar errado. Sinto muito, vai dar certo. E aí a gente acha,
Mas espera aí, mas Deus sabe o que eu penso, Deus sabe onde eu estou, Ele sabe o que eu estou passando, sabe? Essa é a boa notícia. A boa notícia é que a convicção de alguns acabam sustentando a fé de outros. Mas a verdade é que quem tem que sustentar a sua convicção é... Mas como é que eu faço isso? Um dia eu acho que eu estou cheia de convicção. Poderosa. Vou abrir o mar vermelho. Quer ver? Abre! E o mar abre. Outro dia, vou pisar numa formiga. Não enxergo. Não tenho óculos para enxergar a formiga. Cadê a formiga? Às vezes uma formiga me desmonta, pastora. Às vezes as situações me desmontam o tempo todo. Eu tento ganhar as coisas e estou sempre perdendo. Nada que eu consiga fica. Parece que alguém está me perseguindo lá em cima. Eu não consigo mais ter convicção nem de viver. Eu não consigo acreditar em mais nada. Eu preciso encontrar a luz, eu preciso encontrar o Senhor. Me ajuda. Amém? Pergunta a pessoa que está na sala, falta de oração, é um problema, né? Pergunta assim, falta de oração é difícil, não é? Pessoa que está sem oração é complicado. Por quê? Porque ela vive em outro planeta. O mundo pode se abrir espiritualmente. Deus pode falar tantas coisas para você. Deus pode te livrar de tantas situações. Deus pode te chamar, revelar os teus sonhos. Curar seu coração, limpar sua fraqueza, tirar sua depressão. Mas você precisa ter convicção de que é Deus que está fazendo isso. Você precisa saber que é Deus que está fazendo isso. Não é a voz de qualquer um, é a voz de Deus. E se Deus estiver usando pessoas, reconheça dentro de você e diz assim, eu entendo, eu aceito. Eu aceito que Deus fale comigo. Aí é uma conexão imediata. Coisas que ninguém, nem a TIM, nem a Oi, ninguém conseguiu fazer até agora no Brasil. É uma conexão, mas você precisa se conectar com essa convicção. Porque senão, as coisas do Senhor são colocadas na sua frente e você não as vê. Porque você está... Pergunta a pessoa do seu lado, você tem que saber o que você está. Você está o quê? Você está onde? Em outro planeta. Talvez não na Via Láctea. Talvez bem mais longe do que a Via Láctea. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Está em qual lugar? Mas acontece que no Espírito, Deus quer que você tenha convicção. E se posicione diante da convicção que você tem. Você tem uma semente, vai virar planta. Você tem uma planta, vai virar árvore. Você tem uma árvore, vai virar fruto. Mas você precisa sair desse lugar. Não adianta você ficar escondido. Não adianta você se esconder, achar que ninguém está vendo. Quanto mais você se esconde, quanto mais você se enterra, vai viver a mesma coisa que a sua mãe. Você precisa mudar. Então Deus te dá a oportunidade de mudar. Vamos abrir a Bíblia. Romanos também, 14 também. Só que versículo 5. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio... seguro em meu próprio ânimo. Não sei. Quanto tempo eu consigo? Quanto tempo eu consigo ficar seguro no meu próprio ânimo? Quantos minutos? Sem decair, sem desfalecer, sem achar que as coisas vão mudar, sem achar que as coisas vão ser resignadas a um plano fatídico. É seguro no seu próprio ânimo. É alimentando a sua fé. É alimentando a sua visão. Alimentando a decisão de Deus te abençoar. Porque você sabe, Deus quer te abençoar ou não? Fala aí,
isso, declare isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus quer te abençoar ou não? Deus quer te abençoar. Então, se essa é a certeza que Deus tem para a sua vida, é a certeza? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se essa é a certeza, eu pergunto a você, aonde está a sua convicção? Onde está a sua convicção? Porque uma vez que você tem a convicção de alguma coisa, você precisa estar lá para recebê-la. Senão, a coisa vai para você e você não está lá para receber. Você precisa ter convicção. Você precisa ter certeza. Tem que ser algo dentro de você que estabelece um contato diretamente com Deus. E esse contato te dá uma profunda convicção das transformações e mudanças que te esperam. E Deus, Ele vai transformando. Ele vai trazendo você uma determinação. Algo dentro de você vai assumindo o controle. Não são suas dúvidas. Não são os seus medos. Não é a sua murmuração, porque, né? Dia de segunda-feira, normalmente é dia de murmuração, mas nós vamos mudar isso. Nós vamos sair daqui com um dia de convicção. Vai ser o dia que você vai estabelecer, domingo, um contato com Deus, porque a sua segunda vai ser muito diferente. Vai ser diferente. Então, dentro daquilo que Deus está nos ensinando, o que nós precisamos ter para ter convicção? Não sei, pastora, não entendi nada. Pode voltar a fita? Eu estava em Mercúrio nessa altura do campeonato. O outro estava em Vênus. Júpiter, Saturno, Plutão já não é planeta. Não, vai voltar, se Deus quiser. Mas o tempo de Deus é agora. Você pode me dar alguns minutinhos da sua concentração? Eu posso ter só um pouquinho da sua concentração? Só um pouquinho da sua concentração. Eu quero dizer para você como Deus quer te ensinar a ter convicção. E diante das situações que você vai viver, a tendência é você simplesmente não ter convicção para ir até o final e fazer as coisas que Ele espera que você faça. E as pessoas à sua volta vão sempre estar puxando você para ter convicção? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. As pessoas à sua volta. Não, a maior parte das pessoas da sua volta vão fazer o quê? Vão puxar você para que você desista. Não é? Já viu alguém chegar assim, vai sim, vai, diabo, chegar para você, uau, que legal, vai sim. Você vai conseguir. Você acha que o mal vai fazer isso com você? Ele vai falar o quê? Desiste. Ah, pra quê? Você merece. É? Peraí, você merece. Quando a gente tem uma compulsão, já viu? Quem sabe o que é compulsão? Eu tenho que dar aula sobre isso. Você tem uma compulsão de mentir, aí você para de mentir, a compulsão começa a querer comprar. Já viu isso? Sai de um lugar e vai para o outro. É a mesma ministração espiritual que você está vivendo? Pergunta a pessoa que está do seu lado. É a mesma coisa? Está saindo de um lugar e está entrando no outro e está ficando no mesmo lugar? Está saindo de uma compulsão para ir para outra e você está percebendo que ali tem algo que você precisa tratar? Que isso, pastor? Eu sou uma santa. Olha para você mesmo e fala, você não é uma pessoa incorruptível. Você não é uma pessoa incorruptível. Meu Deus. Uma pessoa que adora carrinhos desde pequeno. Como é que é? Como é que funciona isso? A convicção, ela vem, ela vai trazendo para você a autoridade que você necessita para enfrentar situações e pessoas. Mas é com arrogância? Não. Temos que aprender a não sermos arrogantes. Porque quando a gente é arrogante, quando a gente não é humilde, a gente não está pronto para ouvir. E é Deus que quer falar muito, mas a gente precisa abrir o nosso coração para a gente ouvir. E aí Ele vai desvendar mistérios que você nunca imaginou receber. Mas para isso, Deus precisa nos dar o quê? A convicção dentro da gente, que Ele quer falar conosco. E aí quando Ele fala,
E quando Deus fala, a gente entende. É Ele falando. É uma sintonia. É uma frequência. Você vai lá e com convicção sabe, Deus vai falar comigo. E Ele fala. E como é que eu faço? Como é que eu faço para ter essa convicção tão forte? Como é que eu faço para não ser uma pessoa rebelde ou uma pessoa que é arrogante e quero me manifestar devido à minha grande insegurança que eu tenho por dentro? Como eu sou uma pessoa muito insegura por dentro, como eu tenho muito medo de ser rejeitado, eu finjo que eu sou uma pessoa forte. Como é que eu faço para mudar isso? Deus nos estabelece e nos capacita. Vamos abrir a Bíblia em 1 de Tessalonicenses. Tessalonicenses 1:5. Que diz: porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de... Quem é essa convicção? Que poder é esse? Que poder é esse que transforma, que muda, que entra dentro de você e mexe dentro de você a ponto de mudar alguns? Outros já são uma coisa mais lenta. Já viu uma pessoa lenta para mudar? A gente tem que esperar, né? Anos, né? Tem gente que eu estou esperando há 25 anos. Até para falar comigo demora. Tudo tem seu. Amém, amor. Amado, eu espero o tempo de Deus. Mas que tal andar um pouco mais rápido? Seria bom? Para mim ou para você? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Para mim ou para você? Bem, ou bem? A verdade é que nós precisamos entender que essa convicção precisa ter um valor de poder. Precisa ter poder. Se não tiver poder, não tem mudança. E é desse poder que eu quero falar. É dessa convicção com poder. Em vez de você falar e querer convencer o mundo das suas ideias, é ter convicção daquilo que Deus está falando com você. E aí você poder ajudar outras pessoas pelo poder de Deus, não pelo seu poder de convencimento. E a gente confunde a nossa mente. Porque às vezes Deus fala de uma maneira poderosa no nosso coração, e na hora que a gente vai falar com aquela pessoa, a gente só tem arrogância. A gente só tem orgulho. E eu pergunto a você, alguém convence alguém com arrogância? Você bateu com o carro. A pessoa que bateu em você, você se enche de puro orgulho e chega perto da pessoa e fala: ei, você está errado. E a pessoa vai falar: sim, senhor, estou sim. É assim? Quando você enfrenta as pessoas com arrogância, o que você vai receber de volta? E aí, você sabe lidar com a arrogância? Porque talvez você não saiba lidar com a própria arrogância que você tem. Aquilo mexe com você e você fica furioso. Perde totalmente o domínio e o controle. Você se perde completamente. Por quê? Porque você está lidando não com uma convicção de Deus, mas com a sua carne, com a sua atitude, com as suas emoções. E convicção não é emoção. Convicção é uma certeza dentro de você. Deus jamais vai provocar uma briga em que você vira uma pessoa arrogante. Portanto, não é Deus que está trazendo esse movimento na sua vida, é você. Então nós precisamos entender que Deus dá uma convicção para uma causa. Não é para uma causa. Ele te dá uma certeza para uma causa. Então você tem uma certeza e morre com ela. Adiantou alguma coisa?
Pergunta a pessoa que está ao seu lado, adiantou agora? Irmão. Hein? Eu conheço uma pessoa que tem o dom de limpar fogão. Sabe? Tem gente que tem o dom de limpar, sabe? A pessoa vai lá, limpa nos pequenos detalhes. Pergunta quantas vezes ela limpou o fogão. Isso. Uma vez só. E nunca mais. Será que essa convicção, essa capacidade que ela tinha, essa certeza, ela sabia que ela podia fazer aquilo? Aquilo durou só uma vez. Depois ela não usou mais essa convicção para nada. O que a gente faz com essa pessoa? Ora por ela. Amém? A gente ora por ela. Porque Deus não te deu convicção para você não usar. Não é verdade? Não, pastora, pode deixar, eu tenho convicção. Vou chegar lá e vou falar assim para o meu patrão: eu tenho convicção. Cala-te. É mais ou menos assim. Na verdade, está muito longe de ser aquilo que Deus te deu. Deus não te deu convicção para você fazer aquilo que você quer. Deus te deu convicção para que você possa se posicionar diante da vida, diante das pessoas, diante do seu pai, diante dos seus medos. Deus te deu convicção para você enfrentar os seus medos. E o primeiro lugar onde você precisa trabalhar a sua convicção é dentro de... Você passa a ter um relacionamento tão forte com Deus que tem algumas coisas que Ele te dá certeza. É isso. É isso. Mas só que se você pegar isso e ficar repetindo é isso, repete para a pessoa que está ao seu lado, é isso. É isso. É isso. Lá pela sexta vez que você escuta é isso, o que você vai fazer? Pode mudar o disco, irmão. A gente não pode ficar com a nossa convicção guardada dentro de nós. Nós precisamos usar essa convicção para uma direção, para um posicionamento. Se você tem a convicção de que você não quer mais mentir, então você precisa usar isso dentro de você. E toda vez que você tiver muita vontade de mentir, você pega a sua convicção lá do céu, ali, aquela convicção que foi lá dentro do seu coração, que Deus falou com você. Lute contra a mentira. E aí quando você estiver falando a mentira, e o que vai acontecer? O que é mais forte dentro de você? Deus ou seu mau hábito? O que é mais forte dentro de você? Os seus pensamentos negativos de que nada vai funcionar, de que todas as coisas vão ser destruídas? Uma palavra de Deus que falou: você é um vencedor. O que é mais forte? Depende daquilo que você tem convicção. Porque se você tiver convicção de alguma coisa, seja ela de qual for, e se essa direção for a direção de Deus, o que vai acontecer na sua vida? Você vai ter uma certeza tão plena, inabalável. As batalhas espirituais, elas vão ser completamente mudadas. Por quê? Por quê? Pergunta a pessoa que está do seu lado, por quê? Porque falta oração. Quando uma pessoa está em oração, é muito diferente quando ela está buscando por essa convicção dentro dela. Quando ela tem certeza dentro dela, ela vai aonde Deus quer que ela vá, e ela exercita essa convicção de uma maneira tão profunda. Não é nada que alguém fale para você, é simplesmente você tem certeza que aquelas dores que você tem, que aqueles medos que você tem de estar sempre errado, ou que você vai fracassar, que isso é tudo fraqueza no espírito, e a sua convicção vai transformar isso. Mas você precisa alimentar a sua convicção. Você precisa alimentar a sua convicção. Mas se você estiver do lado de pessoas incrédulas, que não acreditam, que estão sempre dizendo que você vai fracassar, o que vai acontecer com a sua convicção?
O que vai acontecer com a sua certeza dentro de você? Então escolha onde você vai alimentar a sua convicção. Escolha. Perceba como a convicção te falta no espírito e como você está sempre fugindo de se posicionar diante do Senhor. Por medo? Por falta de comprometimento? Não adianta. Quando Deus quer te dar a convicção das coisas que Ele quer fazer, Ele começa fazendo você perdoar o seu pai. E aí, quando você decide, tem convicção de que Deus está querendo te entregar um perdão, você começa a trabalhar com convicção dentro de você. E aí Deus começa trabalhando por algum lado, alguma área na sua vida que você é fraco. E você se firma naquela certeza, você tem aquela certeza e você vai enfrentar aquilo. Mas você vai enfrentar aquilo com a convicção de Deus vai te dar uma convicção sobrenatural, alguma coisa muito forte, mas você precisa de ajuda. De incrédulos, de pessoas duvidosas, de pessoas que amaldiçoam você o tempo todo. Não, você precisa de pessoas que estão junto com você com essa mesma convicção. Daí você vai ficar forte. Não adianta você se estabelecer uma convicção e estar do lado de pessoas que não acreditam, sendo ministrada por essas pessoas que não acreditam. As pessoas vão ministrar o seu coração e você vai desfalecer na sua convicção. Então você precisa alimentar o quê? A fogueira de Deus, a convicção de dentro do seu íntimo, e usar essa convicção na direção de que Deus quer. Mas precisamos curar as nossas feridas. Precisamos ter convicção que não nascemos para sermos feridos, magoados. Que não nascemos para ter feridas dentro de nós e andarmos como se nada estivesse acontecendo dentro da gente. Há algo que está acontecendo dentro de você. E você está muito ferido. E você está perdido. Você precisa reconhecer quando você estiver perdido. Porque aí Deus vai te encontrar. E vai te dar convicção para você sair desse labirinto mental. O labirinto mental em que a gente simplesmente se confunde com todas as perguntas e medos das coisas que vão acontecer. E se isso acontecer? E se aquele outro acontecer? E se isso acontecer? Então o nosso labirinto domina a nossa mente. E quando olhamos de novo, lá está a dúvida, a mesma incoerência, a mesma ira, o mesmo medo, o medo de tudo, dominando a gente, como uma criança, como um menino. Então Deus nos faz levar a uma convicção, Deus nos eleva, nos coloca a uma visão de convicção, e isso é uma arma, isso é algo fundamental na sua vida, a convicção. Vai ser estabelecido movimentos para testar sua convicção. Quando você está numa guerra, você vai precisar usar força para enfrentar a falta de convicção em situações em que as pessoas vão estar testando a sua convicção, como um escudo. E vai bater no seu escudo. E se você estiver convicto dentro de você, isso não vai entrar no seu coração. Mas o problema, como eu disse, é a falta de convicção. O problema é não saber para onde está indo. O problema é ficar ferido, e a cada momento que fica ferido, fica parado, paralisado, chorando, esperando a dor passar. E a dor nunca passa. A dor nunca passa, porque quem tira a sua dor é Deus. Não é você cuidando, lapidando, pensando, repensando, pensando de novo, pensando novamente, que vai fazer você ficar curado. É Deus, por um milagre, te dá uma nova visão, te dá uma nova convicção, faz você mudar de ideia, faz você mudar de visão, faz você parar de olhar o passado, ficar trazendo esse bolo na sua vida constantemente, as razões pelas quais você nunca muda. Eu nunca mudo porque eu tenho isso aqui, ó, porque eu vivi isso aqui. Eu sou assim, eu não consigo mudar. E Deus
Ele traz uma certeza no nosso coração. É que quando você pensa que Deus está literalmente longe de você, é onde Ele está tentando tratar você na sua teimosia. É onde Ele quer segurar você e dizer: não temas. Pare de ficar fugindo de Deus. Amém? Pastora, eu estou um pouco confusa. Pergunta a pessoa que está falando: você está confuso? Eu estou um pouco confusa. Eu não entendo isso. Pergunta a pessoa do seu lado: você está entendendo alguma coisa? A pastora está falando do quê? A pastora está falando de... Ai, Jesus. Meu Deus. A pastora está falando de convicção. Glória a Deus. É convicção. Mas no meio que a pastora está falando convicção, ela está fazendo revelação. Você sabe o que é revelação? É a palavra de Deus falando no coração das pessoas. Como é que isso se processa? A pastora não olha para você. Ela não olha para você. E ela fala alguma coisa que você está vivendo agora. A pastora sabe disso? Ela vai no seu Facebook, olha para você, eu tenho um negocinho assim, ó. Entendeu? Missão Impossível. Que aparece tudinho aqui, ó. Vocês estão vendo a minha lente de contato? Tem gente que está olhando, gente. Eu estava num lugar fora do país. Eu estava ministrando uma pessoa. E é interessante que cada vez que acontece isso, eu ministro para muitas pessoas no mundo inteiro. E essas pessoas já me conhecem, né, há um par de anos e tal. E cada vez mais eu encontro pessoas que ficam impactadas porque elas não sabem ainda que eu tenho um dom de revelação. Eu falei: como é que pode? Pergunta a pessoa do seu lado: como é que pode? Depois de mais de 22 anos, a pessoa tem que pelo menos reconhecer. Ela acha que eu tiro isso da onde? Da onde que é isso? Como é que eu não te conheço e eu falo da sua vida? Da onde que vem isso? É de quem? Você conhece o Espírito Santo? Eu conheço. Porque Ele te conhece. E Ele sabe quem você é. Porque eu não sei. Então toda a glória tem que ser do Espírito Santo, porque minha nenhuma. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, Ele sabe. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar no seu coração. Ele quer transformar esse momento que você está vivendo de dúvida em certeza, em convicção. Ele quer fazer algo diferente. Mas esse contato, esse relacionamento íntimo só acontece se você alimenta a sua convicção com o Senhor. Amém? Você está alimentando isso dentro de você? Você tem certeza? Você busca essa certeza de Deus na sua vida? Você busca essa certeza? O firme fundamento das coisas que você espera, você não vê, mas é como se você estivesse vendo. Isso é fé. Isso é convicção. E diante de situações, eu tenho certeza que Deus vai te colocar diante de situações que você precisa ter convicção. Você precisa dizer não. Há pessoas que não sabem dizer não. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: é você? Ai, não sei. Não sei magoar as pessoas, pastora. Eu não sei dizer não, eu vou enrolando, sabe? A pessoa que vai enrolando, a outra vai enrolando aqui. E aí ela diz não. Enrola outra pessoa. Mas será que essa pessoa não preferiria receber um não? Mas então por que faz isso? Porque eu posso ficar sozinho, pastora. Eu prefiro ter 5 pombas voando, mas eu confio na mão. Vai que amanhã, né, acontece uma catástrofe, né? Um apocalipse. E eu vou ficar com quem? Eu fico com as 5 segurando e fico assim, ministrando, né? Agora eu vou botar aqui, vou cordinha para lá, vou botar a cordinha para cá. É isso que é convicção? O nome disso é manipulação.
Pergunta a pessoa do seu lado, já ouviu falar? Mas hoje eu não estou falando de manipulação. Eu posso até falar de uma aula enorme, extensa. A igreja, como é uma igreja de cura interior, nós podemos falar profundamente sobre manipulação. Mas eu quero falar sobre convicção. E a convicção vem quando você alimenta essa certeza dentro de você. Vamos abrir a Bíblia em 1 de Pedro 5:12. Quem conhece o Silvano? Pergunta a pessoa que está ao lado, você é Silvano? Silvano foi um fiel irmão. Amém? Silvano é um fiel irmão. Como cuido, escrevi, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estais? Então, eu pergunto para você, você é o Silvano ou é o Ciclano? Você é o Silvano ou é o Ciclano? Se você não está firme, se você não estiver firme em alguma coisa, o que vai acontecer quando vier o vento? Vai te derrubar ou não vai? Ah, vai. Se você não tiver convicção da sua fé, daquilo que você acredita, daquilo que Deus já te falou, olha como Deus já te falou. Deus já falou para você se levantar, Deus já falou para você orar, Deus já falou para você mudar. Deus já falou para você parar de ficar pensando nesses pensamentos, porque isso só te leva à derrota. E por que você não parou de pensar? Por que você não transformou esses pensamentos em oração? Por que você não deu uma chance para Deus entrar? Por que você não mudou isso? Porque você não alimentou a sua convicção. Alimentar a sua convicção é alimentar com fé, não com dúvida. E para a gente ter convicção, nós precisamos alimentar a nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não conseguimos ver. Eu quero ter convicção. Eu alimento minha convicção lendo a palavra de Deus. Eu me alimento orando. Eu me alimento pedindo oração. Eu alimento a minha convicção pedindo oração. Me abrindo, falando as coisas que eu preciso de ajuda. E você? Como é que você alimenta a sua convicção? Fingindo que tem? Ninguém finge que tem convicção. Ou você tem convicção, ou você não tem. E logo você vai ser testado nisso. Ah, eu? Pergunta a pessoa do seu lado, você? Como? Todos os dias. Every day. Você é testado em suas convicções todos os dias. Principalmente se você tiver problema com convicção. Aí então é o lugar onde Deus vai trabalhar na sua vida. E como é que Deus trabalha? Ele te dá uma situação em que você precisa ter convicção. E você? O que você faz? O que você faz quando Deus coloca uma prova que você tem que ter convicção? Você foge. Você não enfrenta. Você não quer falar a verdade. Você não quer dizer o que você está sentindo. Você quer fingir que as coisas não estão doendo e que está tudo passando. Mas não está passando. E você vai ficar com isso quanto tempo no seu coração? Você precisa ter convicção para falar a verdade. Para falar o que você está sentindo. Para tirar isso dentro de você. Porque assim as pessoas podem te ajudar. Amém? Pergunta a pessoa roxa que está do seu lado. Você recebeu? Quem está de camisa preta, vermelha e verde com vermelho, essa foi para você. Você precisa alimentar a sua convicção, amém? Quer que eu seja mais específica? Já vou dizer até o que está escrito na blusa branca, hein? Não estou olhando a blusa branca. Para finalizar, vamos abrir em Romanos. Então, vou começar a fazer um culto de revelação aqui. Romanos 8:38, versículo 39 também.
Porque estou certo, eu, você e todos nós, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, muito menos a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Então, você está entendendo isso? Essa é a convicção que você tem que ter dentro do seu coração. Nem a altura, nem a profundidade, nem a sua superficialidade, nem você fingir que Deus não está falando com você, nem você imaginar que as pessoas estão te perseguindo, nem você achar que as coisas não estão indo como você gostaria, então você simplesmente finge que está aceitando, finge que está aceitando o tempo todo, mas dentro de você é uma revolta tão grande. Você só finge que está aceitando, e a sua convicção se esvai, porque você não é o que você deveria ser. Não foi para isso que Deus te chamou. Então, Deus, Ele tem um caminho para a sua vida, e Ele precisa que você tenha. A pastora falou, graças a Deus. A pastora disse, graças a Deus. Fala graças a Deus para a pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus que você escutou a pregação. E como você escutou a pregação, e para não me alongar mais, eu quero orar para que você possa ter convicção. Claro, é muito profundo. Claro, é de você realmente buscar dentro de você algo que você nem sabia que poderia ter. Eu entendo, mas você pode ser mais verdadeiro. Você pode ser mais sincera. Você pode largar essa dor. Você pode deixar essas coisas para trás e enxergar aquilo que Deus tem para você agora. Sim, você pode. Mas você precisa de ousadia. Você precisa tirar toda a sua mágoa, essas amarras que estão te prendendo há tantos anos. Essas. E dizer, eu não vou deixar você me prender mais. Eu não quero me agarrar a esse passado. Eu não quero dizer que eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir. Nunca mais. Eu quero ter ousadia. Eu quero mudar essa ferida e quero que Deus a cure. E ainda que ninguém saiba que eu tenha, e ainda que ninguém consiga ver, Deus está vendo. E essa tristeza e essa depressão vai sair da minha vida. E eu vou quebrar essa maldição na minha família. Eu não vou ficar triste. Eu não vou ser dominada por isso. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua autoridade. Aquelas pessoas que estão vivendo, Senhor, nesse momento, falta de convicção, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, consiga preencher, Jesus, consiga encher, Senhor, com a Tua autoridade, Senhor. Um relacionamento íntimo. Preencha, Senhor, a mente e o coração daqueles que precisam de convicção, Senhor. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti pelo Teu poder, Senhor. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que seja ministrado o coração, Senhor. O coração encha de fé e convicção, Senhor. Tire as dúvidas, o pensamento duvidoso, a falta de visão, o labirinto espiritual, o labirinto emocional. E dê convicção, Senhor, para que possa buscar cada vez mais em Ti essa fé profunda, essa certeza, Senhor, essa certeza do amanhã, essa paz interior. Senhor, eu te peço, enche-os, Senhor, com Teu Espírito Santo,
Enche-os. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Ufa! Hoje a pastora falou sobre convicção. Foi difícil. Foi difícil dar o culto hoje, por uma simples razão, porque as pessoas estão famintas de Deus. Então, é quase impossível não dar um culto de revelação. Eu sei! Aquele que Deus, que é vivo, que quer falar com você. Mas uma coisa Deus sempre nos ensina, e isso é um exercício, que é amar. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você amou hoje? Quando a gente ama, a gente não fica no nosso mundinho, fingindo que ninguém está nos vendo, e se esconde atrás. Quando a gente ama, a gente sai do nosso lugar. A gente diz para as pessoas, do fundo do coração, lá dentro, com convicção, Deus te ama. Sabe, não importa o que você pensa sobre você, Deus te ama. E eu queria te pedir isso, que você tivesse convicção agora, de me ajudar a dizer aquilo que Deus está falando com você para outras pessoas. Deus te ama. Você consegue sair do seu lugar e falar, Deus te ama? Fala assim, Deus te ama. E se você for uma pessoa que não é envergonhada, sai do seu lugar e vai em outro lugar e fala, Deus te ama. Ei, Deus te ama. Ei, Deus te ama. Uma excelente semana. Deus abençoe vocês. Tchau.